Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje a aula é sobre módulo, equação modular, inequação modular, função modular. Vou começar falando de módulo. Módulo, basicamente, bastante usado na física também, é algo para calcular distância. Então, por exemplo, na geometria, tudo que você calcula de segmento, quanto mede, perímetro e tal, sempre está em módulo, porque sempre está positivo. A gente pode ter uma interpretação geométrica aqui, usando essa reta, coloquei aqui do menos 2 até o x. Se eu quisesse calcular o módulo de x, seria a distância da origem, 0, que eu chamei de O, até o A, que seria o ponto x. Esse, então, seria o módulo de x. Independente se estivesse para o lado de cá ou para o lado de lá, como trata-se de uma distância, sempre vai ser positivo. Então, no caso aqui está módulo de x igual a distância de O até A. É só um exemplo. A definição de módulo mesmo é essa daqui. Módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor que zero. Como assim? Vamos tentar entender por esse exemplo. Módulo de 3. Bom, qualquer número em módulo sempre vai dar positivo. Então, o módulo de 3 tem que dar 3. Assim como se fosse o módulo de 5 daria 5, o módulo de 10 daria 10, o módulo de 3.000 daria 3.000. Tá, beleza. Módulo de menos 3 também dá 3, porque todo número que está dentro do módulo sempre é positivo. Sendo assim, módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 5 é 5, módulo de menos 10 é 10, módulo de menos 0,47 é 0,47, sempre positivo. Tá, então vamos tentar entender essa formulazinha através desses dois exemplos. Módulo de x é x se x for maior ou igual a zero. Beleza. 3 é um número positivo, logo ele é um número maior ou igual a zero. Então, ele está nesse caso aqui de cima. Então, olha só, módulo de x é x se x for positivo. Como o 3 é positivo, então o módulo de 3 é o próprio 3. É isso. Já o módulo de menos 3 é 3. Por quê? Menos 3 é um número negativo, ou seja, menos 3 é um número menor do que zero. Sendo assim, ele se enquadra no caso de baixo. E quando é o caso de baixo, o módulo de x fica sendo menos x. Ou seja, o módulo de menos 3 é menos 3. E aí, menos com menos dá mais e transforma o menos 3 em positivo. Então, é mais ou menos uma explicaçãozinha do porquê a definição é essa. Tá, quanto seria módulo de zero, então? Zero é positivo? Zero é negativo? Zero é neutro. Zero não é nem positivo nem negativo. Tanto é que zero é igual a menos zero. É a mesma coisa. O módulo de zero é zero. O módulo de menos 0,347? 0,347. Sempre positivo. E aqui? Módulo de 4 menos π. Bom, muito simples. Só jogar o 3,14 aqui e calcular? Pode ser, mas aí você não teria um valor exato. Então a gente vai analisar de uma maneira um pouquinho diferente. Π é um valor menor do que 4. Por quê? Π é aproximadamente 3,14. Logo, 4 é maior. Quando eu fizer 4 menos π, quanto vai dar exatamente? Não sei, mas eu sei que vai dar positivo. Por quê? Porque o 4 é maior do que o π. Vai dar positivo. Se vai dar positivo, você simplesmente copia o que está aqui dentro. Por quê? Módulo de x é x se x for positivo. Ou seja, quando algo está em módulo e o que está lá dentro é positivo, ele continua igual. 4 menos π é positivo, então eu só copio ele, 4 menos π. Já no exemplo de baixo, módulo de 3 menos π, π é um valor maior do que 3. Logo, 3 menos π vai dar um número negativo, vai dar menos 0,14 e lá vai. Isso quer dizer, então, que esse valor que está aqui dentro é negativo. Sendo negativo, ele se enquadra nesse segundo caso. E quando o número é negativo, a gente faz menos ele. Ou seja, menos 3 mais π. Em outras palavras, se o que estiver dentro do módulo for positivo, você simplesmente reescreve lá fora. Se o que estiver dentro do módulo for negativo, você inverte o sinal de todos os números que estiverem lá dentro. Por isso, menos 3 mais π. Agora a gente vai falar sobre as propriedades de módulo. Começando com a propriedade número 1, módulo de m é igual a módulo de menos m. A gente já viu uma coisa parecida anteriormente. Vou mostrar novamente aqui. Módulo de 4 é igual a módulo de menos 4. Por quê?
módulo de 4 é 4, módulo de menos 4 é 4 também. Logo, o módulo de m é igual ao módulo de menos m. O módulo de m vezes n é igual ao módulo de m vezes módulo de n. Ou seja, o módulo da multiplicação é igual à multiplicação dos módulos. Exemplo, menos 2 vezes 3 em módulo é a mesma coisa que menos 2 vezes 3. Já que menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 em módulo dá 6. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de 3 é 3. 2 vezes 3, 6 também. A mesma coisa acontece para a divisão. Aliás, toda vez que tem a propriedade para multiplicação com uma certa regra, logo em seguida vai ter uma para divisão, mais ou menos com a mesma ideia. Então a gente pode separar uma divisão em módulo das divisões. Sendo assim, então, por exemplo, menos 4 quintos em módulo é a mesma coisa que módulo de menos 4 sobre módulo de 5. Vai ficar todo mundo positivo, 4 quintos. Essa outra propriedade número 4, diz que o módulo da soma não é necessariamente igual à soma dos módulos. É menor ou igual à soma dos módulos. Por exemplo, módulo de menos 2 mais 3. Módulo de menos 2 mais 3 é igual a... Bom, menos 2 mais 3 é 1. Módulo de 1 é 1. A gente vai perceber que módulo de menos 2 mais módulo de 3... vai dar, ó, 2, né, já que módulo de menos 2 é 2, mais 3, que é o módulo de 3. 2 mais 3 é 5. Perceba que 1 não é igual a 5, é menor do que 5. Por isso que a gente diz que é menor ou igual. Haverão casos em que serão iguais? Sim, sempre que o m e o n tiver o mesmo sinal. Mas quando tiver sinal diferente, sempre vai ser menor. Por isso, menor ou igual. A quinta propriedade diz que se o n for par, o módulo de m elevado a n é igual a m elevado a n. Ou seja, se eu tiver módulo de menos 2 elevado ao quadrado, isso vai dar a mesma coisa que menos 2 elevado ao quadrado. Por quê? Módulo de menos 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado também é 4. Isso sempre que o n for par. Quando for ímpar, isso não vai valer. E se o n for par, também vale essa última e ela é bastante importante. Por exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado, vocês estão acostumados a vir aqui cortar x com x e dizer que isso é x. Isso não é verdade. Perdão, cortar 2 com 2 e dizer que isso é x. Isso não é verdade. Na verdade, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Módulo de x. Quer ver como é módulo de x? Bom, eu tenho aqui a raiz de menos 9 ao quadrado. Raiz de menos 9 ao quadrado. Se por um acaso eu cortasse a raiz com esse 2, daria menos 9. E não dá menos 9, porque menos 9 ao quadrado é 81. E raiz de 81, na verdade, é 9. Tem uma outra coisa. Toda vez que você tiver uma raiz quadrada, ou quarta, ou sexta, uma raiz de índice par, ela nunca dá negativo. Nunca dá negativo. Então seria impossível dar menos 9 aqui. Sendo assim, raiz quadrada de x ao quadrado você não corta. Isso dá módulo de x, ou seja, x ou menos x. X se x for positivo, menos x se x for negativo. Tomem cuidado, a gente vai trabalhar bastante com isso. Isso tem caído bastante no vestibular. Bom, agora a gente vai falar sobre equação modular. A gente vai trabalhar só com exemplo, porque o que tem de teoria de equação modular? Equação modular é toda equação, ou seja, toda igualdade, que possui o x, uma variável, dentro do módulo. É só isso, de teoria é isso. Na prática, como que eu resolvo uma equação do tipo módulo de 3x menos 12 igual a 6? Bom, comentei com vocês mais cedo que o que está dentro do módulo, na hora que ele sai, ele tem que sair positivo. Beleza? Até aí tranquilo. O problema é, como é que eu vou saber se 3x menos 12 é positivo ou negativo? Pois é, não dá para saber, porque você não conhece o valor de x. Então a gente tem que descobrir o valor de x. Para isso, nós separaremos em dois casos. Como vai ficar? Vou fazer uma retinha aqui. Bom, se você por um acaso fosse procurar o valor que zeraria o que está lá dentro, o que você faria?
Poderia pegar 3x menos 12, daria igual a zero, e você encontraria o valor de x. Vamos fazer isso aqui do lado? 3x menos 12 igual a zero. Ou seja, vou zerar o que está dentro do módulo. Se 3x menos 12 é igual a zero, então 3x é igual a 12. E aí x seria igual a 4. Beleza, isso significa então que a raiz do que está dentro do módulo é 4. Esse número 4, eu vou colocar ele aqui. Ok, então aqui é o 4 e essa daqui é como se fosse o eixo x, é um eixo. Beleza, se aqui é 4, significa que tudo que está do lado direito é maior do que 4. E o que está do lado esquerdo é menor do que 4. Então vou lá eu colocar x menor que 4, x maior que 4. Mas o 4 tem que entrar em algum dos dois lados. Aí costuma-se, por convenção, colocar o 4 do lado do positivo. 4 no caso aqui, né? A raiz do lado do positivo. Então eu vou fechar aqui. Se você por um acaso quiser fechar do outro lado, beleza. O que não pode? Não pode deixar os dois abertos, ou seja, não pode deixar só menor e só maior, e não pode deixar os dois fechados, ou seja, não pode deixar menor ou igual e maior ou igual. Então fica menor daquele lado, maior ou igual desse lado. Beleza, então. Continuando aqui, vou marcar o que está dentro do módulo desse lado de cá, 3x menos 12. Beleza. Do lado de cá eu tenho todos os valores menores do que 4. Ok, vou escolher um valor menor do que 4 qualquer. O valor fácil da gente pegar aí é o zero. Zero é menor do que 4. Tá, se eu substituísse por zero, daria 3 vezes zero, que é zero, 0 menos 12, que é menos 12. Menos 12 é um número negativo. Isso significa, então, que todos os valores que eu pegar menores do que 4 e substituir nesse valor, que é o que está dentro do módulo, sempre vai dar negativo. Do lado de cá, acho que vocês já devem ter pensado, né, que vai ser positivo. Mas vamos fazer só um teste, só para ter certeza. Eu preciso de um número maior ou igual a 4. Vou pegar o 5, por exemplo. 3 vezes 5 é 15. 15 menos 12 é 4. 4 é um número positivo, logo positivo, como a gente já esperava. Se um lado é positivo, o outro é negativo e vice-versa. Beleza, então. Isso quer dizer que antes do 4, essa expressão tem que ser negativa. E depois do 4, ela tem que ser positiva. Se isso aqui é negativo do lado de cá, o que eu falei um pouquinho antes? Diz o seguinte, se você for pegar a parte negativa, se você souber que isso aqui é negativo, você inverte o sinal de todo mundo que está dentro do módulo. Invertendo o sinal, eu vou ficar com menos 3x mais 12, igual a 6. Ah, mas por que você não mudou o número 6, não deixou menos 6? Porque o 6 não está no módulo. Eu não mudo o sinal de quem não está no módulo. O 6 está fora, mantenho ele assim. Quem está lá dentro? 3x menos 12. Ah, por que inverteu o sinal? Porque antes do menos 4, antes do 4 ele é negativo. Resolvendo isso daqui, eu tenho que menos 3x é igual a 6 menos 12. Então, menos 3x é igual a menos 6. O 3 está multiplicando, eu passo dividindo, x vai ser igual a menos 6 dividido por menos 3. Menos com menos dá mais, 6 dividido por 3, 2. Cheguei em x igual a 2. Será que x pode ser 2? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Vamos ver se x pode ser 2. Eu disse que para cá estão todos os números menores do que 4. 2 é menor do que 4? É, então beleza. Então o 2 é a raiz dessa equação. Ok, acabou? Não, não acabou. A gente vai fazer a segunda parte. Aliás, em equação, inequação, função modular, as coisas dobram. Então, o que era para ser uma raiz só, serão duas. Na verdade, até duas. Poderia ser uma só, poderia ser que não tivesse. Nesse caso, pode ser que tenha duas. Vamos ver. Do lado de cá, essa expressão é positiva. O maisinho aqui, ó, positivo. Se é positivo, eu vou manter ela exatamente como ela está. Então, eu vou copiar o 3x menos 12 igual a 6. Ah, mas você não vai mudar o 6? Não, porque o que está fora do módulo eu nunca mudo. E eu mantive essa parte aqui porque ela é positiva depois do 4. Beleza, então? 3x é igual a 6, o 12 está subtraindo, eu passo somando, 6 mais 12. E aí 3x é igual a 18, que é 6 mais 12. Pego o 3 que está multiplicando, passo dividindo,
chego em x igual a 18 dividido por 3. E aí 18 dividido por 3 é 6. Ok. X é igual a 6. Mas será que x pode ser 6? Vamos ver. Substitui aqui em cima. Aliás, substitui não. Compara com isso que está aqui em cima. X tem que ser maior ou igual a 4 do lado de cá. 6 é maior ou igual a 4? É. Então, beleza. Então, 6 é a raiz. Ah, e se tivesse dado 2? Se tivesse dado 2 do lado de cá? Aí, ele não seria a raiz. Por quê? Porque aqui tem que ser maior ou igual a 4. É isso. Fácil, fácil, fácil não é, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Segue exatamente esse formato que vai dar tudo certo. Vai cair um desses no vestibular? Infelizmente, dificilmente cairia. Mas e um desse? Talvez sim, tem uma probabilidade um pouco maior. Só apagar esse exemplo, esse rascunhozinho que eu usei. No número 2 eu tenho módulo de x mais 1 mais módulo de 2 menos x igual a 9. Beleza. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho 2 módulos. Isso significa que eu vou ter mais raízes, mais trabalho. Então vamos lá. Dessa vez eu tenho um número que zera essa parte e um número que zera essa parte também. Eu vou dividir não em 2, mas em 3 partes dessa vez. Então vamos lá. 1, 2, 3 partes. Vou encontrar qual é a raiz desse primeiro, qual é a raiz desse segundo, para colocar aqui em cima. O que é raiz? Raiz é o que zera essa expressãozinha. Que número somado com 1 que dá 0? Menos 1, né? Menos 1 mais 1, 0. Então, aqui a raiz seria menos 1. Ok, guarda essa informação. Que número que 2 menos ele dá 0? Que número é esse? 2. Por quê? 2 menos 2 dá 0. Então, aqui seria 2. Eu tenho aqui o menos 1, aqui eu tenho o 2. O menos 1 é menor do que o 2, então lá vou eu colocar menos 1 aqui em cima e 2 aqui. Então, primeira coisa, encontra a raiz dentro do módulo e vai colocando aqui. Se tivesse mais um módulo, seria mais uma separação e assim por diante. Ok. Sendo assim, vamos analisar os sinais para x mais 1 e para 2 menos x. Isso mesmo, dessa vez a gente vai ter 2 partes. É por isso que é um pouco mais complicado. Então vamos lá, para x mais 1. Antes disso, esqueci de colocar aqui em cima. Antes do menos 1, qualquer número que eu tomar vai ser menor que menos 1. Nesse meio aqui, qualquer número que eu pegar vai ser maior que menos 1, porém menor que 2. A gente escreve assim, ó, menos 1 menor ou igual a x menor que 2. Ah, mas por que você escreveu menor ou igual e aqui não menor ou igual? Eu fechei esse porque está aberto aqui e eu tenho que fechar em algum dos dois. E eu sempre fecho à direita, como eu já falei no exemplo anterior. Por que deixou aberto aqui? Porque eu vou fechar aqui. Aqui vai ser do 2 em diante, então eu vou escrever x maior ou igual a 2. Então você só fecha sempre à direita que vai dar tudo certo. Fechei aqui porque está à direita daquele, fechei aqui porque está à direita desse. Ok, consegui pegar todo o intervalo. Tá. Se eu escolher um número menor do que menos 1 para substituir nessa expressão, por exemplo, o menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Logo, é um número negativo. Isso significa que qualquer valor que eu escolher menor do que menos 1 sempre vai dar negativo. Seguindo a mesma ideia, se eu escolher um valor entre menos 1 e 2 para substituir aqui, por exemplo, o 0, 0 mais 1 dá positivo. Significa, então, que aqui é positivo, todo esse intervalo. Se eu escolher um número maior ou igual a 2 para substituir aqui no x mais 1, por exemplo, o 3, 3 mais 1 dá 4, 4 é positivo. Venho aqui e marco um maisinho também. Vou fazer a mesma coisa para esse, para esse, para esse, em relação a essa expressão. Se eu escolher um número menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, eu vou ficar com 2 menos menos 2. Menos com menos é mais. 2 mais 2 é 4. 4 é positivo. Venho aqui e marco um positivo. Entre o menos 1 e o 2, por exemplo, o 0, substituindo aqui, eu ficaria com 2 menos 0. 2 menos 0? 2. 2 é positivo. Marco um positivo aqui. Por fim, escolhendo um número maior ou igual a 2, por exemplo, 3, eu ficaria com 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 é negativo. Marco
um menos aqui. Agora eu estou pronto para resolver a equação. Então vamos lá. Nessa primeira parte, essa equação vai ter que, essa expressão tem que estar negativa, ou seja, com o sinal trocado, e essa de baixo vai manter exatamente como está. Sendo assim, eu vou ficar com menos x menos 1 mais 2 menos x igual a 9. Por quê? A primeira eu inverti o sinal, porque é negativo. A segunda eu mantive, porque é positivo. E o 9 está fora do módulo, então sempre vai ser 9. Aqui no meio, todo mundo é positivo. O que quer dizer todo mundo ser positivo? Quer dizer que eu vou pôr mais em tudo aí? Não, quer dizer que eu vou manter o sinal nas duas. Mantendo o sinal, eu vou ficar com x mais 1 mais 2 menos x igual a 9. Beleza, mantive e só copiei o 9 porque ele está fora do módulo. A última parte diz que o de cima tem que ser positivo, x mais 1 vai manter, e o de baixo negativo. 2 menos x vai inverter. Se x mais 1 vai manter, vou só copiar. X mais 1. Se 2 menos x vai inverter, vai ficar menos 2 mais x. Então, pelo amor de Deus, não gravem que quando inverte fica todo mundo negativo. Ou quando mantém fica tudo positivo. Não é isso. Quando mantém, fica o mesmo sinal, ainda que esteja negativo. Quando inverte, inverte. O que está positivo fica negativo, o que está negativo fica positivo. Por isso que o 2 ficou menos 2 e o menos x ficou mais x, porque eu inverti. Agora é fácil, só calcular, calcular e calcular. Bom, menos x, menos 2x. Menos 1 mais 2 mais 1, igual a 9. O 1 está somando, eu passo subtraindo, eu fico com menos 2x igual a 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, então menos 2x é igual a 8. O menos 2x está multiplicando, eu passo dividindo, x vai ser igual a 8 dividido por menos 2. Mais com menos dá menos. 8 dividido por 2 dá 4. Isso aqui dá x igual a menos 4. Será que x pode ser menos 4? Bom, a gente está nessa colunazinha. Lá no início está dizendo que o x tem que ser menor do que menos 1. Menos 4 é menor do que menos 1? Sim. Então, beleza. Encontramos uma das raízes. Vamos ver esse meio agora. X menos x. Opa, x menos x é 0. Vou cortar. Ok. X menos x é 0. 1 mais 2 dá 3 igual a 9. 3 igual a 9? 3 não é igual a 9. Ah, e se 3 fosse 3 igual a 3? Ainda assim, o x teria sumido. Eu não achei valor nenhum. Então, o que você faz com isso aqui? Ignora. Ignora. Ou, se você quiser, você pode fazer o seguinte. Não tem solução. Não tem problema. Ignora essa parte. Vamos para a terceira parte ver o que acontece. X mais x, 2x. 1 menos 2, menos 1, igual a 9. Agora, esse 1 está subtraindo, eu passo ele somando. Fico com 2x igual a 9 mais 1. E 9 mais 1 é igual a 10. 2x é igual a 10. O 2 está multiplicando, passo dividindo. X é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Será que x pode ser 5? Aqui está dizendo que x tem que ser maior ou igual a 2. Se ele tem que ser maior ou igual a 2, 5 é maior ou igual a 2. Então também é a resposta. Então nesse caso, as soluções seriam x igual a menos 4, x igual a 5. Duas soluções. Então toda vez que tiver módulo, pode ser que tenha mais de uma solução, pode ser que tenha 2, 4, depende do caso.